A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs. Glória a Deus, estamos aqui na presença maravilhosa do Senhor para estudarmos e comentarmos mais uma maravilhosa lição, a lição número 5. Eu sou co-pastor da Assembleia de Deus e pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui, auxiliando o pastor José Alves, que é o pastor titular aqui na cidade de Coas Novas. E eu estou aqui juntamente com o diácono Mécio, o qual vai também iniciar com as suas saudações. Maravilha, pastor Souza, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, irmãs. Me sinto muito honrado mais uma vez de estar ladeando o pastor Souza e nessa quinta lição da classe dos jovens. Vai ser benção. Pai do Senhor. Maravilha. Hoje nós temos a lição número 5, que é o tema Débora e Baraque, união para fazer a obra de Deus. E o texto áureo, ou o texto principal, ou o texto de ouro, diz assim: Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Juízes capítulo 4, versículo 14, parte A. E aqui nós estamos diante dessa linda lição que fala sobre a obra de Deus que deve ser feita com cooperação, onde cada pessoa contribui com os seus talentos que o Senhor lhe concedeu. Então, uma bênção maravilhosa. Esta lição tem objetivo tríplice. Primeiro, compreender o papel da liderança e da influência exercido por Débora. Segundo, identificar a atuação de Baraque e de Jael no livramento do povo. E terceiro, extrair lições dessa vitória para a nossa vivência cristã diária. Bem interessante esta lição, a qual nós estamos estudando aqui no livro de Juízes. E aqui nós temos o texto bíblico, que eu não vou ler todo o texto, apenas Juízes capítulo 4, versículos 1 a 9 e o 14, 21, escolhendo alguns versículos. Então, Juízes capítulo 4, versículo 1 diz assim: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E a Bíblia diz: E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. E aqui nós temos o versículo 4 que diz: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E o versículo 21 diz assim: Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte. E a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Então, aqui são alguns versículos desse texto, lógico que ele tem um contexto, e eu li apenas aqui, apenas alguns versículos do nosso texto, da lição. Então, hoje nós vamos estudar sobre esses juízes, onde nós temos aqui uma dupla formada dentro da providência divina, por Débora e Baraque, sendo Baraque aquela pessoa que recebeu uma motivação espiritual, uma inspiração profunda para que ele também lutasse a favor do seu povo, e sendo Débora aquela mulher que Deus levantou para realizar uma grande obra no meio do seu povo. Então, nessa lição, esse episódio aqui, que é um dos episódios marcantes do livro de Juízes, que fala sobre a libertação de Israel da opressão dos cananeus. Então, no centro aqui desse relato está exatamente Débora, que o texto nos deixa claro que ela foi uma mulher corajosa, uma mulher temente a Deus, foi chamada por ele, quer dizer, ele, Deus, para liderar o povo em meio a mais uma crise. Veja que o livro de Juízes é um livro de crises. E, por ser um livro de crises, Deus também levanta líderes para trazer ao seu povo a vitória.
E aí nós entendemos pelo texto que é o lado de Baraque, que foi exatamente aquele comandante militar de Israel, e Débora conduz um plano ousado que termina e culmina na vitória e na restauração da paz para uma nação inteira, nesse caso, Israel. Então aí nós temos o destaque de Jael, que é uma outra mulher, que ela foi usada de forma decisiva por Deus nesse episódio. Então são lições ou um estudo que nos oferece assim, lições muito valiosas, né, Diácono Mestre, sobre a unidade, sobre a cooperação, sobre o valor de diferentes dons e vocações. Lógico que os juízes que foram levantados naquele tempo, e nós temos aí também a figura de uma juíza, Débora, eles não eram assim uma espécie de juiz no sentido de magistrado. Eles eram juízes no sentido de pessoas militares, como se fossem assim chefes militares, umas espécies assim de comandantes militares que conduziram o povo para que eles se voltassem para Deus. Esse termo aqui, juízes, ele não tem assim um termo assim judicial. Esses juízes, eles são comandantes militares, são umas espécies assim de generais, heróis de guerra, de batalhadores, pessoas que lutaram em prol da nação. Essa figura do juiz aqui é como se fosse assim mais um líder político do que propriamente um juiz, no sentido assim como nós conhecemos hoje. Não é nesse sentido, mas é no sentido de um líder militar. Então, nós hoje temos esta lição que trata exatamente sobre essa dupla que levou Israel à vitória. E não somente essa dupla, mas através dessa dupla, Deus também levanta outras pessoas. Aí nós temos aqui, no resumo da história, a história de Jael, né? Pequeno recorte na história de Jael e como foi exatamente a vitória sobre Císera, aquele militar que era considerado assim uma espécie de referência do poder da segurança de Canaã e que ele foi destruído exatamente por causa de um sono, de uma negligência e de uma falta de discernimento, quando na realidade a gente entende que era a vitória do povo de Deus e era o trabalhar do Senhor. Então aqui eu fiz uma síntese sobre esse momento decisivo e agora, Diácono Mestre, pode continuar aí falando sobre esse primeiro tópico, Débora, uma mulher usada por Deus. Pois não, pastor Souza. É interessante porque, como você bem pontuou no começo, o livro de Juízes é um livro de crises, e mais uma vez, essa gangorra espiritual de Israel, agora são os cananeus, e o nosso comentarista vai narrar que, por o povo ter desobedecido, isto é, Josué, de ter exterminado, a direção de Deus era essa, eles deixam alguns povos livres, e aí acontece exatamente essa reviravolta na história de Israel, e dessa vez é Canaã, são os cananeus. E dessa feita aqui, Israel mais uma vez clama, e eu acho muito tremendo o livro de Juízes, pastor Souza, que as orações do povo, quando estão em aperto, né, aqui é um caso, Deus responde e a resposta de Deus é humana, né? Deus, eles oram, Deus levanta Eude. Eles oram, Deus levanta Gideão. E aqui, Deus levanta uma mulher. Então, a resposta de Deus sempre é humana, né? Deus não vai mandar anjo. Frequentemente, Deus não manda serafim. Quiser, ele pode, mas frequentemente, nas Sagradas Escrituras, especialmente aqui no livro de Juízes, o fator de resposta divina é humano, né? E aqui, Débora, uma mulher extremamente vocacionada, devota a Deus. O Cântico de Ana demonstra, pastor Souza, exatamente isso. Ela fala que, ela diz, o meu coração é para os legisladores de Israel. Era uma mulher totalmente devota à causa, né? E ela traz exatamente essa influência, né? Como juíza foi. E é interessante porque no subtópico 2 do tópico 1 da lição, o autor fala aqui sobre o perfil de Débora, e ele coloca aqui, com o clamor dos filhos de Israel, Deus mais uma vez levanta alguém para libertar o seu povo. Trata-se de Débora, uma mulher sábia, respeitada, casada com Lapidote. Essa pequena biografia
que o próprio texto fala, fala exatamente disso. Deus usando pessoas, pastor Souza. Na verdade, todos os juízes são assim, são homens falhos, mas que possui dentro deles um fator decisivo, que é a sua intimidade com Deus e principalmente a presença de Deus. Porque Débora é a esposa de Lapidote, Débora é uma mulher comum, mas o que vai fazer ela ser uma mulher diferente das demais é exatamente essa postura, essa decisão e essa devoção que ela tem a Deus. E o tópico 3, o nosso comentarista fala aqui, pastor Souza, sobre a liderança inesperada, e aí, em um contexto militar, como você bem pontuou, que todos os juízes são uma espécie de líder militar, general militar, né, um tipo de, como foi Josué, aí aqui Deus levanta uma mulher, né? Quer dizer, porque nessa postura de liderança militar daquela época, então os homens, pela sua robustez física e por isso tudo, mas nesse contexto aqui, Deus faz totalmente diferente, né? Deus levanta uma mulher e alguns exegetas vão dizer que Débora tem mais ou menos uns 90 anos. Então, era uma senhora que podia, alguém dizer assim, Débora, fica cuidando dos netos, mas ela totalmente destemida, vocacionada, esposa, mãe, mas ela é exatamente essa liderança inesperada e conjuntamente com Baraque, e aí, Suza, me permita aqui abrir parênteses, né? Porque nós lemos o texto que fala sobre a historicidade dela, ela fala, é interessante que quando Baraque vai falar com ela, Baraque é o general, né, é o líder militar do povo de Israel, Débora, é como se Débora falasse assim, olha, tem uma palavra de Deus sobre você, então vai, Deus já não falou para você ir? Aí Baraque diz assim, eu vou, mas só se você for. Eu for, só se você for. Aí Débora disse, olha, agora todo mundo saiba que a vitória não veio de você, viu? Veio de uma mulher, né? E aí, juntamente com Baraque, ela dá E ela, outra e ela direção, topou, né? ela disse: Eu irei sim contigo. Verdade. Ela foi. E lá no campo de batalha dá outra direção. Olha, o Senhor já te disse que ele vai diante de ti. Vai, homem, vai, Baraque. E Baraque foi, e como você bem contou, essa dupla forte, eles tiveram êxito total, né? É formidável, é uma das histórias dos juízes mais acaloradas, né? De sentimentos e de emoção, né? É bem interessante, porque a causa foi exatamente os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Depois que faleceu, né? Eude. Aí a Bíblia diz que tem tradução que diz: e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, com uma espécie assim de que Deus entrega o povo de Israel exatamente na mão do rei de Canaã. Lógico que esse Jabim aqui não é aquele mesmo lá da história de Josué, é outro Jabim, mas de toda maneira é o rei de Canaã, nesse período, que reinava exatamente sobre Azor, e ele tinha quem? Ele tinha um grande aliado, que era Císar, que era exatamente o capitão do exército, uma espécie de chefe, comandante militar de Canaã, e que a Bíblia Sagrada fala sobre o seu poderio bélico, que não é nada mais do que o poderio bélico de Canaã também, porque ele tinha 900 carros de ferro. Isso é para exatamente mostrar como o adversário, o inimigo do povo de Deus, estava bem abastecido no sentido militar. Do ponto de vista material, seria improvável, né, uma vitória do povo. Seria muito difícil. Como é que eu vou batalhar contra uma nação que somente de carros de ferro e tem 900? Para o padrão da época, era muito, que ainda é muito até para o padrão de hoje, né? 900 carros de ferro. Lógico que naquele tempo, dentro do contexto, esses carros de ferro eram exatamente o aparato e o poderio militar de Canaã. E que essa opressão já se arrastava durante 20 anos. Veja, o tempo, o poderio militar, a força opressora que era Canaã, ele era um homem que era bastante temido e a nação inteira. Aí a Bíblia diz que Deus levanta exatamente uma mulher que eles oprimiam Israel e não era uma maneira.
afetuosa neles, oprimiam de maneira violenta. Então era uma opressão. Além de ser uma opressão, ainda tinha mais um outro componente dessa opressão. Era uma opressão com violência. Aí Deus levanta Débora, aí dá as características dela, né? Mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e ela se assentava debaixo das palmeiras. Então veja aqui, ó. E os filhos de Israel subiam ela a juízo. Então, olha, o nome dela, mulher profetiza, mulher de Lapidote, era uma juíza, porque julgava Israel naquele tempo. A identidade, o local onde ela estava, era nas palmeiras, que ficou sendo chamada as Palmeiras de Débora. Ficou assim como uma espécie de. A identidade das palmeiras lembrava exatamente o nome de Débora, de tanto ela ali mesmo julgar o povo. E ficava exatamente entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E o que é que acontecia? Os filhos de Israel subiam a ela a juízo, quer dizer, ela era atraída pelo povo. E é exatamente nesse contexto que ela manda chamar Baraque, que é esse filho de Abinoão, que é de Quedes, de Naftali. Veja que ela estava nas montanhas de Efraim, e Abinoã, que era da tribo de Naftali. E aí ela chama-o, e aí ela convoca. Porventura, o Senhor já não deu ordem dizendo, vai e atrai gente até o Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens. Como? O povo com medo, ansioso, estressado, sentindo-se derrotado, e chega uma mensagem dessa, né, Diácono Mestre? 10.000 homens. E aí ela manda convocar de Naftali, de Zebulon, e ela profetiza, né? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Císara, que é o capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão. E aí a mensagem: e o darei na tua mão. Mensagem forte. Ele escuta tudo isso, né? E diz: bem, se fores comigo, irei, porém, se não for, não irei. Veja como foi forte aí. Rapaz, você recebeu uma mensagem dessa Ah, e rapaz. dizer: bem, já que você está dizendo isso aí, então vamos, mas eu só vou se você for. Ele poderia assim ter dito assim: Deus está falando pela sua boca, eu irei. Mas ele vê muita força ali naquela mensagem, né, de Débora, e ele disse: se você for, e ela prontamente diz: eu irei. Não é interessante isso? Verdade. Agora, veja como é interessante, porque ela diz: certamente irei contigo, porém não será tua honra da jornada que empreenderes. Pois a mão de uma mulher, ela profetiza novamente, continua para você. Pois a mão de uma mulher, o Senhor venderá a Císara. Novamente ela profetiza, e a Bíblia diz que Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Não é interessante isso? Aí lá em Quedes, o texto mostra que Baraque, né? Ele convoca a tribo de Zebulon e a Naftali exatamente ali em Quedes. E a Bíblia diz que ele subiu com 10.000 homens após ele. E Débora subiu com ele. Isso é o que diz o versículo 10 do texto de Juízes. Aí o que é que acontece? A reação do outro lado? Císera convoca todos os seus carros, seus 900 carros. Interessante que ele usou todo o aparato militar que tinha. Porque ele não veio só com 100, não é? E todo o povo que estava com ele. E juntou vários gentios ali, lá no Ribeiro de Quizon. Aí, então diz aí Débora diz novamente: levanta-te, porque esse é o dia que o Senhor tem dado a Síria na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti. Aí a Bíblia diz que Baraque desceu do Monte Tabor e 10.000 homens após ele. Lembrando, deixando claro aqui, na batalha, né, Débora não está aqui nessa batalha, nessa do 14. Ela foi até Quedes e lá profetizou. Mas aí, para descer até o Monte Tabor, a gente não tem assim no texto dizendo que Débora desceu. Porque aí entra exatamente o outro lado da liderança de Baraque. Deus usa Débora, ela vai até Quedes, e aqui, quando eles descem ao Tabor,
a gente não, pelo menos aqui o texto não deixa claro que Débora desceu para Tabor, porque aí dessa vez era agora Baraque. E aqui acabou diz que o Senhor derrotou a Císara e todos os seus carros, né? Cadê o poderio? 900 carros se foram, Císara e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. Aí Císara, quando ele desce do carro, ele foge a pé. Veja como foi grande a vitória de Deus. E aí Baraque persegue os carros, o seu exército, até Azerote dos gentios, e todo o exército de Císara caiu ao fio da espada, que não ficou nem um só homem, é o que o texto diz. Aí agora, a partir do 17, nós temos agora um detalhe, um recorte, exatamente o que aconteceu com Císara. Aí nós temos o relato de Císara e Jael. Não é interessante isso? Muito interessante. Pode. Então, aqui no texto, aqui nós temos um novo ciclo de infidelidade que aí falaste, né? Essa liderança inesperada, quando Deus surpreende ao levantar uma liderança inesperada, em uma época de guerra, uma época que predominava a força física dos homens, o poderio militar dos 900 carros, e o Senhor escolhe uma mulher. Aí alguém diz assim, mas que discriminação é essa? Deus escolhe uma mulher? Exatamente, porque diante de uma sociedade em que havia uma cultura que Deus levantava homens, Deus diz: eu vou continuar trabalhando, levantando também mulheres. E Débora é exatamente essa pessoa, guerreira, recebeu uma mensagem de Deus de uma estratégia militar, Deus a usou com coragem, com sabedoria, que não faz sentido aqui se comparar com outras pessoas. Então, cada qual recebe de Deus um dom específico, né? Talento único, e Deus tem um modo especial de trabalhar sobre a vida de cada um. Então, é por isso que aqui nós temos, na lição, onde o professor pode mostrar isso aos jovens, o perfil de Débora. Com o clamor dos filhos de Israel, Deus escuta mais uma vez e levanta alguém para levantar o seu povo. Trata exatamente de Débora, uma mulher sábia, respeitada, casada com Lapidote, era profetisa, ela exercia o seu ofício com muita competência e com essência divina, porque aqui nós temos na própria lição a transmissão da mensagem de Deus ao povo, de sorte que o povo subia até o local onde ela estava. O texto não detalha exatamente a frequência, mas se já era raro uma mulher exercer o papel de profetisa, o que nós temos aí, Miriam, né, no Êxodo 15, nós temos Uda, a profetisa. Mais incomum ainda era uma mulher atuar como uma juíza, né, julgando causa do povo, mas aí Deus levanta. Então, entre todos os juízes de Israel, ela é a única mencionada como alguém que desempenhava formalmente essa função de resolver exatamente essa disputa. Não é interessante isso? Isso mostra que Débora era um verdadeiro modelo de justiça, liderança madura no meio de uma comunidade israelita, e ela era, ao mesmo tempo, o centro de atração. Era Deus quem dava essa atração, porque o povo subia até ela. É muito surpreendente isso aqui, muito surpreendente. Diácono Mestre falando aí, tópico 2 sobre os papéis de Baraque e Jael, vamos lá? Sim, Souza. Pois não. É interessante porque uma vez eu acho que foi em algum congresso de jovens, né? Eu me lembro, não me lembro onde foi, era bastante mais jovem, e o pregador falava sobre Débora, e Débora significa abelha, e ele dizia assim, abre aspas, o pregador dizia assim, Débora significa abelha. Toda abelha tem mel e toda abelha tem ferrão. Para os amigos, Débora tem a mel. Para os inimigos da obra de Deus, Débora tem ferrão. Ele aplicou, fecha aspas, ele aplicou essa. É bem Você falando interessante. agora, eu lembrei. Enfim, Depois, mestre, dá uma olhada aí no meu Instagram, que lá tem uma mensagem sim. sobre Débora. Ah, Aí dá uma olhadinha olha lá que aí, tem exatamente muito uma bem. mensagem sobre Débora, mostrando sobre exatamente isso Então aí. tem coisa boa aí, tem coisa boa. Vou ver sim, tem coisa boa. Maravilha. E quem está nos É, ouvindo também, dá uma olhadinha lá no Instagram, no perfil o meu do Instagram nosso é pastor Pastor Souza, tem Souza, muita coisa. arroba Pomari Cheios. E dá uma olhadinha lá que tem
muitas reflexões bíblicas. Depois, mestre, dá Tem uma muito olhadinha. material, tem muito material. Maravilha. Então, dá Maravilha. um destaque aí sobre, um resumo, sobre o papel de Baraque e o papel de Jael. Souza, no tópico primeiro, subtópico primeiro do tópico 2, a mensagem de Deus a Baraque, quero destacar aqui o penúltimo parágrafo que fala assim: precisamos uns dos outros para nos ajudar mutuamente. A presença de Débora simboliza a direção e a bênção de Deus naquela batalha. Ela concorda em ir, mas adverte que a honra da vitória seria atribuída a uma mulher, antecipando assim o papel decisivo de Jael. Eu quero destacar nesse primeiro toque aqui, pastor Souza, sobre essa questão que havia, não só os limites culturais da época em relação ao homem e mulher, mas também como a palavra de Deus, Deus coloca no cenário decisivo de uma batalha Débora, uma mulher, mas também coloca outra mulher no final, que é a Jael, esposa do Heber. Isso, O mais interessante é que, apesar da proeminência que havia dos homens e da liderança que tinha Barack como líder, um líder nacional militar, Débora, ela se dispõe aí. Débora, ela não vê só o lado dela, ela vê o todo. Porque num contexto de intrigas, de quem quer ser melhor ou menor, perceba que Baraque pede a ajuda de Débora, pede a companhia de Débora, pede que Débora o acompanhe. Enfim, há vários motivos, vamos detalhar isso, que a Bíblia não coloca, mas com certeza Baraque via em Débora uma bênção de Deus, uma mulher de Deus, e a direção de Deus estava ali, né, através dela. E Débora tem exatamente essa sensibilidade de ajudar, dizer, eu vou com você, não tem problema, vamos juntos, né? Vamos cooperar, vamos ajudar. Quer dizer, você vai para o campo de batalha, mas eu fico intercedendo, você vai para o campo de batalha, quer dizer, essa sintonia, essa sinergia, essa dupla, essa equipe, né? Quer dizer, esse andar juntos, né? Porque todo andamento de sociedade, isso dentro da igreja e fora, né? Se não houver participantes, né? Se não houver essa sinergia, atuando entre atores, aqui são dois ou três, mas em ambientes que pode ter 10, 15, 20, e muitas vezes aquele que vai não está só preocupado em si, mas está preocupado no todo, né? Pensamos muito isso nessa questão de família, nessa questão é, 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 de sociedade, no sentido profissional, quando existe divisão, quando existe racha, quando existe intriga, inclusive um dos frutos da carne é a porfia, né? Que é a divisão, é a contenda. Então, você acaba percebendo que, como o próprio Cristo falou no princípio, né? O reino dividido não pode subsistir. Então, nós vemos exatamente essa dupla, essa sinergia entre Débora e Baraque, que vai entrar exatamente no subtópico 2, né, as palavras de encorajamento, quando o comentarista fala, Baraque reúne 10 mil homens e parte para a batalha. A saber disso, Císera mobiliza, como se bem pontuou, todo o seu exército, toda a sua campanha militar, e coloca aqui, naquela época, os carros de ferro eram verdadeiros carros de combate da antiguidade, né? É, puxados por cavalo e serviam com um tipo de romper as linhas inimigas, né? Então, assim, era uma tecnologia super avançada, poderosa. Então, em um ambiente desse tão forjado, aí vai entrar exatamente essa bênção de Deus na vida desses homens e mulheres de Deus e aqui fazendo frente à questão que a gente vive hoje, em um contexto ideológico progressista, que coloca exatamente homens contra mulheres, a Bíblia declara, no mundo do Antigo Testamento, Deus trazendo em cenários decisivos, sim, homens e mulheres de Deus vocacionados, trabalhando juntos e dando certo, né? E aí, Souza, eu termino aqui as minhas colocações no tópico 3 falando sobre a ação de Jael, né, que Débora profetiza que viria da mão de uma mulher, e Jael, até então, uma mulher desconhecida, né, anônima, mas aí o livro de Juízes é um livro que possui coisas inesperadas, né, porque é o livro dos anônimos também, porque Jael é uma dessas,
que Deus levanta e vai ser exatamente decisivo para ela, vamos dizer assim, entre aspas, né, carimbar a vitória, né? Porque ela é que vai dar as últimas marteladas, né, da vitória total do povo de Israel contra os cananeus, né? Contra o reino de Canaã. Muito forte. O capítulo 4 ele inicia uma mulher, e no mesmo capítulo 4 conclui com outra mulher. E Muito Baraque forte fica no mesmo. meio. Então Muito nós forte temos mesmo. aqui a Débora, que termina com Jael, e Baraque no meio. Claro que os três formam uma trilogia interessante que contribui com a vitória, mas Deus enumera Débora aqui, ó, como se fosse a primeira da lista e termina. A vitória começa com uma mensagem profética de uma mulher e com a execução através de uma mulher. É interessante isso? Isso no capítulo 4. E aquele capitão que antes achava que estava seguro entra naquela tenda, quando na realidade já havia o trabalhar da mensagem profética através de Débora, que a vitória viria através de uma mulher. É interessante, muito interessante o texto. Claro que a gente tem que ler o texto de Juízes à luz da mensagem teológica bíblica, porque a gente não pode interpretar esse texto do ponto de vista humano aí. Do ponto de vista humano aí, dá muito problema, dá muito viés e alguém é, pode fazer aí uma interpretação diferente. Mas é esse o contexto da vitória sobre o povo do povo de Deus sobre Canaã. Então, a lição de vitória, nós entendemos que é um tributo a Deus. Então, é possível exatamente a gente aprender que a vitória deve ser tributada a Deus. É bem interessante isso aí. Então, o capítulo 5 de Juízes mostra no cântico de Débora, onde ela, no seu cântico, né, no seu cântico, ela exalta exatamente o trabalhar de Deus, a convocação das tribos, e ela mostra naquele canto uma gratidão a Deus que dá a vitória ao seu povo. Então é bem interessante essa lição do livro de Juízes. Então, junto com o povo, ela louva ao Senhor pela libertação, onde jamais podemos esquecer tudo que realizamos, conquistamos, é por causa do Senhor, e que todo tributo deve ser dirigido a Ele. Então, as minhas palavras de conclusão são essas. Procuremos, pois, vivermos em liderança, cooperação, de uma maneira tal que fique evidente que a união de várias pessoas para cumprir a vontade de Deus nos dá exatamente a vitória. E aí nós vemos em cada personagem o trabalhar de Deus, em qualquer ambiente, até na igreja, né? Então, o verdadeiro líder ele deve influenciar pessoas a cumprir as suas tarefas, valorizar. Agora, o que é interessante é que o líder também tem que estar de dentro, viu? Não é só dizer vai e faça, não. Mesmo que você tenha a mensagem de Deus, mas você tem que estar também dentro fazendo a obra de Deus. Então, são minhas palavras aqui. Que Deus abençoe. Minha conclusão. Aí você pode concluir aí, Diácono Mércio. Pastor Souza, é uma lição riquíssima, muito poderosa, de aplicações muito pertinentes para os nossos dias. E eu concluo aqui no último parágrafo, falando sobre a fé cristã, afirma e valoriza a feminilidade à luz das Escrituras, sustentando um modelo bíblico de identidade e atuação da mulher. É interessante porque só o cristianismo coloca exatamente a mulher, valoriza, né, e traz a mulher no seu em lugar de destaque e, consequentemente, ao lado do homem. Né? O nosso comentário já vai explorar isso em relação à questão do que a gente vive hoje de progressismo ideológico, que vai contra diretamente aquilo que a palavra diz. E é interessante que não tem só Débora, o professor, quando for dar aula, pode até verificar isso, que existem outras mulheres que Deus usa. E eu quero destacar aqui, pastor Souza, quando Deus vai dar vitória a Josué, lá em Jericó, Jericó é intransponível, invicta. Aí Deus usa uma mulher anônima, né? E ela é despertada por Deus, ela tem fé, e ela diz: Olha, a gente tem ouvido do que Deus tem feito aí nas nações, o seu Deus tem feito. É o seguinte: livra a minha vida, livra a minha casa, que eu vou dar guarida a seus homens.
e vai dar tudo certo. Então Deus usa essa mulher para ser o canal vital para que Jericó caia por terra. Então, assim, Deus usa exatamente personagens, às vezes anônimos, outros não anônimos, e não importa se são homens ou mulheres, mas que Deus ele usa tanto homens como mulheres para fazer a sua vontade, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Muito forte. Muito grato, pastor Souza. Amém. Amém. Deus abençoe a todos nós.